Olá pessoal, bora lá, né? Quem vai fazer um pequeno estudo, né, do cilindro, né, desse sólido geométrico. Então, né, aqui a gente tem a imagem de um cilindro, né, representação de cilindro, em que, né, aqui eu tenho a base é um círculo de raio R e altura H, certo? O que que é esse G? Esse G representa a geratriz. No caso, a gente está trabalhando com cilindros, né? Cilindro do caso reto, tá bom? Então, no cilindro reto, a geratriz é a mesma altura. Então, a gente pode até considerar isso bem aqui, tá bom? Então, daqui a imagem de um cilindro. O que que a gente pretende aqui, né? Na parte de geometria espacial, com respeito ao sólido geométrico, a gente trabalha a questão de áreas e volumes. Então, vou ter aqui um pequeno resumo, né? No cilindro, tem que a área da base é πr ao quadrado, onde esse r é justamente o raio da base aqui, tá bom? A área lateral 2πrh, onde r a gente já sabe que é o raio da base e h é a altura, tá? Área total 2πr, que multiplica a soma r mais h, tá? E por último, o volume de um cilindro é dado pela expressão πr ao quadrado h, tá bom? Então observe nessas fórmulas aqui, né? Para que eu queira determinar ou a área ou o volume de um cilindro, eu preciso basicamente de quem? Do raio e da altura, tá bom? Então, essa primeira situação aqui é aplicação somente de fórmula, pura aplicação de fórmula, tá? Um cilindro tem 8 centímetros de diâmetro, ó, cuidado, ele falou no diâmetro, não falou no raio, tá bom? E a gente precisa de quem aqui? A gente precisa do raio e da altura. Mas, a gente já sabe que é o seguinte, que o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 8, significa dizer que o raio é 4, tá bom? E ele nos diz na questão aqui que tem 10 centímetros de altura, então a altura vale 10. Então já tem no nosso problema, né, que o raio vale 4, né, já que o diâmetro é 8, e que a altura vale 10, tá bom? Certo? Então bora lá. Área da base. A área da base é um círculo. Tem a área do círculo, πr ao quadrado, onde o raio é 4, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes π, tá bom? Então acabou. Essa é a área da base, tá bom? De um cilindro nessas condições. Agora presta atenção, 16 π encerrou. Professor, o que eu faço com esse π? Aí vai depender da questão, né? Se ele te fornecer o valor de π, adote π igual a 3, adote π 3,1, adote π 3,14. Aí você utiliza o valor lá que ele, né, que ele te fornecer, tá bom? Caso não forneça nenhum, deixe em função de π, tá? A resposta dependendo do valor de π. Área lateral, né? Letra B, calcule a área lateral. Área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h, 2πrh, tá bom? 2 vezes π, o raio é 4 e a altura é 10, tá certo? E a altura é 10. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 10, 80, 80 π, tá bom? Área total, 2πr, que multiplica r mais h, tá certo? Então, 2π vezes r é o raio que vale 4, r é o raio que vale 4 e h é a altura que vale 10, tá bom? Resolve primeiro esse parênteses aqui, ó. 4 mais 10 dá 14. 2 vezes 4 vezes 14, 112 π, tá bom? Então tá aqui a área total, certo? Aqui a área total. É só uma observação. Se a gente, né, a gente tem outro modo de fazer o seguinte, né? Sem precisar decorar mais esta fórmula aqui. Quem vai ser a área total? Vai ser justamente aqui, ó, vai ser a área da base, né? Como ela se repete aqui, ó, a área da base duas vezes, mais essa areazinha aqui, ó, ao redor, que seria quem? A área lateral. Então, a área total, perdão, deixa eu ajeitar aqui. A área total é a área lateral mais duas vezes a área da base. Quer ver, ó? Que a área lateral? 80 π, a gente já calculou bem aqui anteriormente, mais que a área da base? 16. Como aqui vale 16 e aqui também vale 16 em cima, então 16 com 16, 32 π, certo? Tá bom? E 80 mais 32, 80 mais 32, 112 π, olha só, certo? A mesma coisa, tá bom? E por último, quem é o nosso volume? Volume é πr ao quadrado h, onde o π vale 4 e a h vale 10. 4 ao quadrado 16, 16 vezes 10, 160.
Então, volume 160π. Repetindo, πr ao quadrado h. O raio vale 4, a altura 10. 4 ao quadrado 16, 16 vezes 10, 160π. Tá? Então, gente, ó, aqui está uma questão que é pura aplicação dessas relações matemáticas aqui para a área e volume de um cilindro, tá bom? Bora lá para a próxima questão.